Bem, hoje eu vou gravar esse vídeo. Eu quero fazer aqui algumas reflexões sobre 3 assuntos importantes que transcorreram em meio a tantos outros assuntos importantes, mas que transcorreram nessas 2 últimas semanas. Primeiro, o Sínodo da Amazônia, que nós podemos chamar também de comunismo verde. A ideia de que masturbação pode acalmar as crianças, e diante da divulgação de que a Secretaria de Educação de Fortaleza estaria promovendo esse tipo de conduta, digamos assim, nas creches da prefeitura para crianças. E agora, ontem, a questão do garoto Ivo César, de 9 anos, que veio a ser pejorado pelo G1, Jornal da Globo, online. Muito bem. Se você pega o instrumento Labores, que está aí na internet, você pode buscar ele tranquilamente no Google, você vai ver que ele está encharcado de ideologia marxista revolucionária, bem ao estilo da teologia da libertação. Então, eu separei aqui alguns pontos que eu achei importantes no documento. A conversão ecológica como sendo o pilar mais importante. Exatamente mostrando aí a articulação entre uma ala da Igreja Católica e o movimento ecológico comunista mundial. Também se remete ao processo civilizatório que teria causado feridas nas comunidades indígenas no passado, a ideia de dívida histórica. Uma nova catequese com potencial libertador. Está escrito assim. Uma nova catequese com potencial libertador. E como eu sempre digo, que libertação é essa a qual a teologia da libertação se remete e a qual uma ala expressiva da Igreja Católica, capitaneada pela CNBB, também defende essa ideia de libertação. Como já expliquei em muitos outros vídeos, essa ideia de libertação é exatamente contrária à libertação do cristianismo, porque essa ideia da libertação trazida pela teologia da libertação está ligada à liberdade no mundo terreno. A liberdade com relação a uma força tirânica de supostos opressores. Ou seja, é bem a dialética marxista, burguesia, proletariado, aplicado ao novo contexto da pós-modernidade do século XXI, com novas figuras que vão tomando o seu lugar dentro dessa tese e antítese, dentro dessa relação conflituosa para que a revolução possa acontecer. Vida, território, tempo e diálogo, onde se encontra a igreja com o resto do mundo amazonense. Então eles colocam a Amazônia como um mundo abandonado, como um mundo sem amparo, que eles vão lá para salvar, dentro da ideia de salvação, não necessariamente dentro da dogmática cristã católica, mas dentro de uma dogmática revolucionária. Eles vão lá salvar e trazer esta libertação para este povo oprimido e abandonado, que precisa inclusive do resgate proporcionado pela dívida histórica. O projeto está baseado em 3 pilares.
a voz da Amazônia, que significa, na verdade, dar voz aos povos da Amazônia. Uma ecologia integral. Ora, a teologia integral, uma ecologia integral. Ora, a teologia integral, ela é uma teologia também de cunho marxista, que inclusive se expandiu muito no meio das igrejas protestantes. Então essa ideia de a terra, o clamor da terra e dos pobres. A igreja profética na Amazônia, que seriam os desafios ecológicos e pastorais, ou seja, sempre a ideia de uma nova catequese associada a questões de ordem ecológica. Muito bem. É interessante que, se você puder assistir outra vez o filme Avatar, eu tenho aqui no meu canal um vídeo sobre esse filme. E eu sempre disse, logo nesse vídeo eu falo e repito aqui, esse filme, ele é a principal propaganda desse movimento ecológico comunista. E esse ecologismo que está lá presente no filme, ele é muito claro. Você vê que o filme todo ele está voltado para pregar uma inversão, que é o significado da palavra revolução. Então você não tem mais um sacerdote, você tem uma sacerdotisa, um sacerdote-chefe, você teria uma sacerdotisa. Você não adoraria mais o Deus Criador, mas a Terra-mãe, expressão que está não só um documento internacional chamado Carta da Terra, mas que também está aqui no instrumento Laboris. E ali você vê uma série de, aqui eu estou apenas salientando algumas, você vê uma série de inversões, inclusive está presente ali o transhumanismo, a tecnologia que transforma o homem, o homem deixa de ser o homem próprio natural, da natureza, da criação de Deus, para ser o homem, um outro homem criado pela máquina, criado pela ciência, desenvolvido pela ciência. Muito bem. E aí eu vi também alguns comentários nas redes sociais durante esses dias, que a igreja não teria capacidade de influenciar a geopolítica da região. Muito bem. Juntando tudo isso, existe um engano muito grande. Primeiro por quê? Porque esse ecumenismo, vamos começar por aí, que esse é o papel da igreja católica hoje, boa parte dela, não vamos falar aqui de toda a igreja católica, que não é verdade, mas de boa parte dela, que é exatamente os papas, não só o Francisco, mas os seus antecessores, já vinham promovendo esse ecumenismo. E existe um vídeo aqui no meu canal também, onde eu falo da homilia do Natal de 2017, onde inclusive eu alerto para os perigos desse Papa Francisco, inclusive por ser ele um jesuíta. E forneço literatura, faço os comentários pontuados, mostrando o porquê do perigo dele ser um jesuíta, a partir de quando e como o jesuitismo se voltou contra o papado. Muito bem. Então você tem aí a figura do Papa hoje como uma figura central no cenário mundial para promover este ecumenismo, ou seja, a criação de uma religião mundial. Muito bem. Só que esta religião mundial, ela seria, na verdade, um conjunto de blasfêmias e heresias dentro do cenário da dogmática católica, porque não é possível você criar uma religião mundial, religião essa na qual o cristianismo saísse como vencedor.
A proposta desse ecumenismo, desta religião mundial, é juntar um pouquinho de cada uma e fazer uma só. E nesse sentido, como eu já expliquei outras vezes, volto a falar, nesse sentido, quem mais tem a perder é o cristianismo. Daí porque vai se tentando estabelecer relações simbólicas e dogmáticas entre as religiões para que se possa extrair dali, né, uma religião comum. Então, é aí que está o perigo. Por quê? Porque juntamente com esse ecumenismo vem o ecocomunismo, né, esse movimento revolucionário ecologista, porque ele termina sendo a plataforma ideal para unir todos os povos, principalmente os povos da floresta, como está lá no filme Avatar, como está no Instrumentum Laboris. Então, daí porque a importância de se observar que essa catequese ecológica, ela não passa de uma nova e mais sofisticada forma de se estabelecer, de dar passos largos para o estabelecimento, né, dos projetos que envolvem esse chamado ecocomunismo, o comunismo verde. E a Amazônia, ela é o cenário perfeito, né? Ela é o cenário perfeito porque ela é a maior reserva ecológica do planeta, né? Então, ali, a Amazônia ainda é uma região que guarda algumas tradições de alguns povos que por lá ainda habitam. Então, é um cenário, é um contexto ideal para que o ecumenismo se articule com o movimento ecológico. Eles já estão andando de braços dados há muito tempo, né? Mas o cenário da Amazônia, o contexto da Amazônia é ideal para esse casamento. Então é importante que você não menospreze o que está acontecendo aí, porque na verdade eu não vou falar a Igreja Católica, eu falo esta ala da Igreja Católica que está contribuindo para essas heresias, essas blasfêmias, esta verdadeira apostasia, né, encabeçadas pelo Papa Francisco, que não é o primeiro a participar dessa empreitada, né, como eu já disse. Eles não estão interessados em interferir exatamente na dimensão da Amazônia enquanto território geográfico de uma nação. Não. Se você pensa isso, você não deixou cair a ficha. A coisa é muito mais séria. Tá bom, deixa lá a Amazônia com o Brasil, mas somos nós que vamos comandar, através dos nossos enviados, dos nossos padres, bispos, aqueles que vão fazer a catequese ecológica, somos nós que vamos comandar esse contexto. Se você ainda duvida disso, você também ainda não entendeu o que aconteceu durante pelo menos as 2, 3 últimas décadas com o Brasil com relação à questão das ONGs, que veio estourar agora. Com esse problema aí do Macron, essa palhaçada do presidente francês, que por um lado foi bom, porque alertou o Brasil, as pessoas que estavam dormindo, achando que ONGs eram coisinhas boas, entidades boazinhas, que estavam realmente lutando pela natureza, protegendo o mico-leão dourado, o jacaré, essa coisa toda. Então o pessoal agora já acordou, ou boa parte das pessoas que estavam dormindo, acordou. Então é a mesma coisa. É o mesmo viés estratégico. Eu entro lá para catequizar, mas na verdade eu vou estar lá criando novos grupos revolucionários. Estes índios
eles vão contribuir cedendo parte da religião dele para criar esse projeto maior ecumenista, ao mesmo tempo que nós vamos estar lá, nesta visão catequética, né, preparando eles para se tornarem os novos revolucionários da região, em nome da necessidade de catequizá-los. Eu vou colocar ali na mente deles, não necessariamente as grandes lições do Evangelho pregado por Jesus Cristo. Então, vai ser colocado na cabeça deles a visão distorcida que tenta articular cristianismo com marxismo, que eu já falei que é algo simplesmente estúpido, né? Porque o marxismo parte da linha filosófica materialista, né? O cristianismo, se pudéssemos fazer uma comparação, partiria da ideia filosófica idealista. Então, o cristianismo acredita num Deus criador. A vida tem origem num Deus criador. O marxismo acredita que tudo vem da matéria, do átomo. Por isso que o marxismo ele é essencialmente ateu. Então, quando você tenta articular marxismo com o cristianismo, é algo simplesmente filosoficamente falando e teologicamente falando completamente absurdo. Mas existe toda essa corrente aí famosa, encabeçada pela teologia integral, pela teologia da libertação, né, que insiste em dizer, padres, papas, bispos, pessoas bem preparadas, que insistem em dizer que essa articulação é possível, né? Então, esta é a ideia que você tem que ter. E comece a partir daí pesquisar e analisar e tentar entender o que está em jogo. É o mesmo jogo que as ONGs fizeram. Entraram de mansinho, entraram bonitinho, dizendo que ia proteger índio, que ia proteger o jacaré, a onça pintada, e depois agora vocês viram do que é que resultou essa brincadeira. Boa parte da Amazônia vendida para países estrangeiros através de suas respectivas ONGs, né? E para desfazer isso agora vai dar trabalho, né? As nossas riquezas minerais, a nossa riqueza natural da biodiversidade toda sendo roubada, né? Assim, de forma assintosa, né? Via essas ONGs preocupadas com a natureza, com os índios e com as onças, né? A mesma coisa vai ser feita, já está sendo feita, vai ser incrementada, vai ser esse sínodo, ele vai dar um viés, digamos, oficial, se podemos falar assim, vai ser um marco histórico nessa empreitada neocomunista na região da Amazônia, né? Mas não menospreze a ideia de que a igreja não pode interferir na geopolítica da religião, né? Ou desculpe, da região, porque você está ainda enganado sobre o que está acontecendo, né? Uma outra coisa importante que foi essa questão de se colocar essa indução à masturbação como um exercício, né, para acalmar as crianças. E eu estava pesquisando esses dias e cheguei a observar o absurdo, né, de alguns autores que defendem essa tese, inclusive aqui no Brasil, utilizarem a obra do historiador francês, o Philippe Arrier, para justificar essa perspectiva, né? Quer dizer, você pega a obra de um historiador como o Philippe Arrier e distorce o que o cara está falando, usa o que o cara está falando para justificar suas perversões, né? Essa é uma coisa muito louca, né? O Philippe Arrier ele vai se tornar, né, conhecido por ter escrito a famosa obra História da Vida Privada no Ocidente, convidado inclusive pelo governo francês para escrever essa obra, né? E uma obra realmente fenomenal. Só que ele descreve realmente, né? Ele faz um mapeamento muito detalhado, muito rico, muito interessante, né? E o que acontece? Há momentos em que ele passa pela questão de ordem sexual, descrevendo, né, os hábitos
de até então, século XVII, século XVIII, enfim, depende da época que ele está tratando, mas o pessoal pega ali o século XVII, século XVIII da Europa, né, onde de fato as crianças, elas poucas vezes elas eram criadas com as suas próprias famílias. As famílias que tinham recursos, elas entregavam as crianças para serem cuidadas por outras mulheres afastadas da casa, né, para que, sabe lá Deus, com 5, 6 anos, se sobrevivesse e voltasse a morar com a família, com a mãe, etc. Daí veio toda uma discussão feminista sobre o mito do amor materno e tal, essa coisa toda também. Já pegaram a obra de Arriet, também já fizeram esse tipo de análise, né? Mas o que acontece? O Philippe Arriet, ele não está ali defendendo que aquilo ali é o melhor remédio. Ele está dizendo o seguinte, que acontecia. Ele é um historiador que está descrevendo o que acontecia. Muito bem. E lá nessas, que a gente poderia chamar hoje de creche, né, essas casas que cuidavam de crianças, as mulheres eram pagas para cuidar de crianças, muitas vezes se fazia isso realmente, né, se permitia que as crianças se masturbassem, se incentivava a masturbação na criança, para que as crianças pudessem supostamente ficar mais calmas. Era essa a percepção. Muito bem. Aí os caras pegam isso lá, o que o historiador identificou lá no passado, século XVII e XVIII, e traz para cá. E quer justificar isso hoje. Muito bem. Além de ser uma ideia perversa, de perversão mesmo, no estilo freudiano, perversão, transtorno, né? É algo também que é importante vocês entenderem o jogo que há por trás disso, né? Eu já denunciei isso, alguns poucos youtubers também já falaram sobre isso. O que está por trás disso é um jogo diabólico, né? Preparando a chegada, né, digamos, da legalização, digamos assim, o aceite, né, da pedofilia, né, que no sentido penal, por exemplo, deixaria de ser estupro vulnerável, né? Vamos lá, muito bem. Qual o jogo? O jogo é o seguinte, quando o nosso direito ele entende que a criança é um ser incapaz, tem ali a incapacidade da criança, né? Diferentemente de outras formas de incapacidade, né? A criança está ali, né, sustentando esse conceito de incapacidade jurídica, a ideia de inocência, né? O que é que sustenta essa ideia jurídica de incapacidade perante o adulto? Por que um adulto ter determinados hábitos, relações, por exemplo, sexuais, ou mesmo libidinosas com uma criança, é crime? Porque o direito entende que a criança ela é inocente, ela não tem a malícia, por isso a sua incapacidade, ela não tem a malícia para perceber a malícia do adulto e poder escolher se ela quer ou não. A criança não tem autonomia por isso, né? O direito lhe atribui essa ideia de incapacidade porque a criança ela é inocente. Ela não viveu ainda o suficiente, ela não tem uma maturidade, ou seja, ela não tem uma malícia para perceber, né, a jogada sedutora do adulto e poder discernir se ela quer ou não. Por isso ela pode se tornar facilmente seduzida, né? Isso tira dela, né, a capacidade de autonomia, e é nesse sentido que ela é incapaz de responder pelos seus atos, qualquer que seja, inclusive também incapaz de optar por questões de ordem sexual. Muito bem. Agora vamos para uma outra etapa. Só que o que acontece? Essa revolução sexual, que eu sempre tenho denunciado aqui também, né, que atingir as crianças é importante. E aí você tem dois objetivos dessa revolução sexual, né? O primeiro objetivo, como eu já falei, genérico: se você não faz a revolução sexual, você não consegue fazer a revolução política. É preciso trazer as pessoas para o instinto, para a revolução sexual, o instinto mais agressivo e imponente que nós temos, para daí você tirar a pessoa da sua capacidade racional cognitiva, levá-la para o instinto, que é algo necessário para se agir, para se desenvolver a revolução.
Então, sem revolução sexual, não ocorre a revolução política. Né? Já falei aqui da Revolução Francesa, a Revolução Russa, todas fizeram isso. Né? A primeira grande experiência, inclusive, com a Revolução Francesa. Muito bem. Então, esse é o motivo genérico, mas existe um motivo específico para as crianças serem alvos dessas perversões dos adultos. Se eles conseguem fazer com que as crianças, né, possam afirmar que querem ter relação sexual, logo está aberta a porta para a chegada da pedofilia. Ora, a partir daí, né, será mais fácil alegar que não. Ora, é ela que quer ter relação sexual com aquele adulto. É uma vontade dela. Ela está manifestando a vontade, olha lá, ela quer. Por isso que essa questão da ideologia de gênero é algo tão grave. Essa ideia de mudar de sexo. De um sexo que não está vinculado ao seu sexo biológico. Por isto que é muito grave essa questão. Porque vai fazer com que a criança está sendo induzida a tomar decisões que ela de fato não tem capacidade de entender e poder discernir e decidir por ela mesma. Ora, se a criança não tem capacidade mental e jurídica de decidir se pode ou não ter relação sexual com um adulto, ela também não tem capacidade psicológica e jurídica para decidir que sexo ela vai ter. Isso é grave. E isso está passando assim, batido pelo Ministério Público, né, e outras instituições defensoras da criança. Né? Eu vi aí essa questão de Fortaleza, fiquei aguardando algum pronunciamento do Ministério Público Estadual sobre isso. Se teve, né, não foi publicado, ou pelo menos se for publicado eu também não vi. Né? Mas acho que deveria ter sido publicado, deveria ter ganhado o mesmo impacto, né, para que a gente até pudesse respirar mais aliviado, pelo menos as autoridades competentes estariam agindo, enfim. Né? Então observe que, e ainda falta um terceiro ponto. Né? Vocês assistiram aí agora, estão assistindo com essas adins impetradas no Supremo que tentam descriminalizar o aborto, vocês estão assistindo aí, né? Um controle de convencionalidade muito feito à la Supremo Bolivariano, né? Uma série de interpretações ativistas, revolucionárias. E assistimos agora, nesta ainda que ainda está transcorrendo, salvo engano, que pede o direito ao aborto com 3 meses, né? É a última que foi aí, estava em discussão. E vocês viram o Supremo simplesmente se afastar, né, da Convenção de Costa Rica, né, que proíbe o aborto, e se aproximar de uma convenção contra toda discriminação contra a mulher, uma convenção extremamente vaga e que diz, e até repete em determinados momentos, né, que toda lei que discrimina a mulher deve ser revogada. Muito bem. Aí você, na sua inocência, você pensa que a discriminação que esses documentos, esses instrumentos internacionais estão se referindo é a discriminação que você pensa que é, né? Raça, religião, classe social, alguma coisa da aparência, tal. Você pensa que é isso. Não, é muito mais. Né? Então, aí vem interpretação louca, né? Muito louca. Porque aí você vê, toda lei, em outras palavras, né? Ou toda lei que discriminar a mulher tem que ser revogada. Ora, para as feministas, a lei que proíbe o aborto discrimina a mulher. Então ela tem que ser revogada. É esse o raciocínio que está sendo estabelecido com relação ao aborto. E por que eu estou dizendo isso? Porque este raciocínio vai ser estabelecido também
no que diz respeito à pedofilia. Aguarde e deixe esse vídeo registrado. Por quê? Sabe por quê? Porque na Convenção dos Direitos da Criança tem o mesmo dispositivo. Toda lei que discrimina a criança tem que ser revogada. Ou seja, a lei que proíbe a criança praticar sexo tem que ser revogada. Isto vai acontecer aqui no Brasil e num curto espaço de tempo está tudo sendo preparado para isso. Num determinado momento isso vai se cruzar. Essa coisa da criança querer praticar sexo porque foi induzida já nas próprias escolas, livros, a Bienal aí, agora essa porcaria dessa Bienal aí, né, cheia de livro pornográfico para as crianças, né? Então o que acontece? Uma hora isso vai se cruzar. A vontade da criança ter sexo com o adulto que quer praticar sexo com a criança. E vão buscar mecanismos legais e até instrumentos internacionais para legitimar e legalizar esse tipo de procedimento aqui dentro. Isso está acontecendo no mundo todo. Então não duvidem disso. O raciocínio que foi estabelecido, a mesma estratégia de raciocínio que foi estabelecido para se tentar revogar o aborto, o mesmo raciocínio, estratégia será utilizado para tentar revogar o chamado estupro de vulnerável e se legitimar a pedofilia. Tá certo? Por último, só para encerrar, essa covardia que se fez com o garoto, Ivan César, de 9 anos, o menino feliz da vida, a família feliz da vida, imagina o cara passear num desfile como presidente, aí algum desavisado foi lá e postou que o menino era um imbecil, precisava se alfabetizar. Eu acho que não. Quem precisa se alfabetizar são esses repórteres brasileiros que todos saindo dessas faculdades, todos eles baseados em teorias do seu Theodor Adorno, indústria cultural, estudando muito pessoal da escola de Frankfurt, nessas faculdades de comunicação, e sai todo mundo aí fazendo aquelas perguntas idiotas para o presidente, nessas entrevistas aí diárias. Os caras não sabem nem o que perguntar. Até porque não conhece o Brasil, não conhece os problemas brasileiros, são recém-formados, incultos, completamente incultos, sem cultura, sem conhecimento, e não sabem o que perguntar. Não conhece a dinâmica do Brasil, não conhece os verdadeiros problemas do Brasil, não sabe o que está sendo feito agora, e aí fica perguntando besteira, por que o senhor cortou o cabelo na hora do expediente, coisa do tipo. Eu acho que em determinado momento, parece que realmente alguém esqueceu de sair do domínio que estava, e postou lá o negócio lá, achando que estava num domínio. Aí vem a questão da fake news. Não sei, eu estou perguntando. Eu fiquei pensando na hora, Eu digo, então quer dizer que tem gente, estou perguntando, será que tem gente do próprio G1 difundindo opiniões contrárias ao governo Bolsonaro, seja em qualquer que seja a situação, como se fosse um perfil de um cidadão comum? Será que é isso? Parece, não sei, parece que sim, tem que ser investigado, parece que sim. Quer dizer, a pessoa ia fazer aquilo ali, o garoto ia ser xingado de qualquer sorte. O problema foi que ela esqueceu ou se atrapalhou, ela não tinha saído do domínio do jornal. Ela não tinha ainda linkado com alguns dos domínios que parece que eles utilizam para fazer esse tipo de chacota com as diversas situações que envolvem o governo Bolsonaro. Acho que cabe uma investigação sobre isso, porque agora fake news. Quem mais difunde fake news no Brasil e no mundo são os grandes meios de comunicação. Quem inventou isso foram os grandes meios de comunicação. Tá bom. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.